Olá, seguidores, tudo bem? Eu sou o Mark e hoje eu tô aqui para relembrar de um clássico que eu amo e que eu acho que todo mundo que adora cinema deveria assistir. Eu tô falando de Psicose, do Alfred Hitchcock, esse grande filme de terror lançado nos anos 60, que eu considero um filme muito à frente do tempo. Eu acho que esse filme aqui, até hoje, é muito relevante, tanto que nem o remake conseguiu superar essa obra-prima. Vem comigo para saber tudo o que eu acho de Psicose no primeiro De Volta para um Clássico. Um quadro que promete trazer grandes pérolas do cinema, então por isso eu conto com vocês para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para eu sempre trazer mais. Revendo esse filme, ficou claro porque o Hitchcock não à toa se tornou um grande nome aí do cinema de gênero de suspense e terror. Especialmente porque ao rever Psicose, ficou muito claro o quanto ele estava à frente do tempo, seja em questões técnicas ou até mesmo de narrativa. É claro que embora algumas questões possam parecer que envelheceram, como até mesmo as cenas de esfaqueamento, né? Eu acho que de resto esse filme permanece impecável. Eu não consigo ver nenhum problema. Isso passa pela grande trilha sonora do Bernard Herrmann, que até hoje eu acho icônica, até as grandes atuações de Anthony Perkins e Janet Leigh. É impressionante quando cada um deles surge em cena, a gente fica muito conectado, muito vidrado ali. E quando ela tá em cena, a gente acha que ela é protagonista, né? E aí quando ele aparece, ela meio que perde um pouco de destaque, mas ao mesmo tempo ela tem muito destaque em cena com ele também. She just goes a little mad sometimes. Então, assim, toda a introdução com ela tem aquele magnetismo que quando surge o Anthony Perkins em cena, ele também consegue esse mesmo magnetismo. Então são grandes atores em cena e é por isso que os dois conseguem manter a nossa atenção o tempo todo, sejam quando estão atuando sozinhos ou contracenando juntos. E a ousadia já começa no início, quando a gente vê uma protagonista moral que tá roubando dinheiro e tentando fugir da polícia. E eu achei que esse filme foi exatamente ousado por colocar uma grande figura feminina no primeiro ato, já em grande destaque, mas sem ser a mocinha. A gente vê ela ali realmente cometendo coisas condenáveis, né? Então eu imagino na época o choque que isso causou. Mas o diretor Alfred Hitchcock é um grande gênio, porque ao longo de 45 minutos, 50, ele troca esse protagonismo, né, da mocinha, entre aspas, e coloca ali em cena o Anthony Perkins em grande destaque. Então eu acho muito legal essas reviravoltas que o filme vai tendo, numa época que reviravolta não era tão comum quanto hoje. Então eu acho aqui esse filme o pioneiro dos plot twists. E conforme essa história avança e mais segredos perturbadores começam a ser revelados, como o diretor consegue brincar com a nossa perspectiva, porque a gente nunca acha que vai acontecer algo como acontece. Mother, oh God, Mother, blood, blood. É claro que hoje vários filmes se inspiraram nesse, então é possível que se você não viu e veja agora, você acabe deduzindo alguma coisa. Mas eu queria imaginar qual foi a sensação de ver o filme na época. Gente, deve ter sido realmente uma coisa fantástica, porque eu acho que na época, nos anos 60, eu seria totalmente enganado por tudo que esse filme apresenta. E a direção do Hitchcock, como sempre, é impecável. Ele sabe muito bem, através de enquadramentos criativos e escolhas visuais, como ampliar a atenção. E é isso que eu adoro aqui nesse filme. E o diretor de fotografia John L. Russell também contribui muito para essa decisão estética aqui, porque ele sempre usa o preto e branco por uma própria escolha do Hitchcock, né, que na época disse que não queria o filme muito sangrento, mas aqui a cinematografia faz um uso muito bem acertado da sombra, sabe? Do sombreamento preto. Tem uma cena chave que o Norman Bates está ali, que é a parte que começa a mostrar a escuridão dele, e a gente vê um lado do rosto dele ficando bem mais escuro. Você vê ali o tom que o filme vai ganhando, saindo de um thriller pro terror, através da própria escolha aí do preto e do branco. É uma direção de fotografia muito acertada. E como não mencionar a trilha sonora do Bernard Herrmann? É como se ela já fizesse parte do filme, né? Eu não consigo imaginar esse filme sem essa trilha sonora. E os icônicos agudos dos violinos é algo assim que transcende o tempo. E eu acho que esse é um grande problema de tentar recriar Psicose, né? Tanto que o filme do Gus Van Sant usou a mesma trilha. O filme praticamente quis replicar o que já foi feito, porque ele sabe que o que foi feito foi muito grandioso. Então é até estranho alguém querer fazer um remake que não tome um próprio rumo diferente, porque tentar replicar isso pra mim é quase impossível. Eu acho esse filme aqui fantástico.
Porque aqui eu não consigo ver a trilha sonora como um complemento. Eu acho que ela é uma parte dessa narrativa e ela acaba sendo uma extensão de tudo que a gente tá vendo ali. É como se ela fosse parte do roteiro, parte da direção, sabe? É isso que eu acho fantástico. E como eu disse, né, a atuação do Anthony Perkins é espetacular, porque no início a gente vê aquele tom de inocência que logo vai mudando conforme a narrativa vai alternando. E quando ele tem que atuar também ao lado da Janet Leigh, tudo fica ainda mais enigmático e tenso à medida que a história vai avançando. E a famosa cena do chuveiro em que a Marion Crane é brutalmente assassinada permanece sendo uma cena icônica da história do cinema. E eu tenho até aqui um livro que fala sobre narrativa cinematográfica e é exatamente essa cena que tá no livro, tá vendo? E na página 79 tem tudo aqui, tudo não, né? Tem um breve resumo comentando sobre a cena que eu acho fantástico e eu recomendo a leitura. Bom, vamos continuar. Eu adoro também a parte que o Norman Bates chega no banheiro e encontra o corpo dela lá e a forma como ele reage, tudo que ele faz depois torna tudo ainda mais intrigante. O mais interessante é que o Hitchcock foi o pioneiro dos plot twists. Hoje a gente tem muitos filmes com plot, mas é bom lembrar isso, né? E após a morte de Marion, a história se volta para uma parte mais investigativa, que é quando o detetive Milton entra em cena. Bom, a partir desse momento tem uma questão muito intrigante, né? E ele já percebe que tem algo errado ali. E tem um momento que o detetive volta na mansão para tentar investigar o que tá acontecendo e ele é atacado. É mais um momento ali de terror que eu acho bem marcante também. Gente, que cena tensa é essa? Apesar do esfaqueamento, como eu disse, não ser algo que com o tempo envelheceu muito bem, eu acho que a decisão ali de filmar de cima, da trilha sonora, é tudo mais um acerto também desse clássico. E a partir do momento que o mistério vai sendo revelado, esse filme deixa de ser um thriller para se tornar um terror assustador, especialmente pela presença da mãe do Norman Bates. Tem uma cena que ela aparece na janela ali e tá bem escuro. Gente, essa cena me deixou com medo, sério. Tentem ver esse filme de noite, sabe? No friozinho assim. Pode ser acompanhado ou sozinho, mas busque essa imersão ali. Eu tenho certeza que até hoje esse filme consegue causar aí uns arrepios, sabe? E quando o detetive morre, a história segue para a irmã da Marion e para o Sam Loomis. Ambos começam a investigar também ali o caso por conta própria. E apesar desses dois não serem tão cativantes, né, quanto a Marion e o Norman Bates, eu acho que a história caminha bem também para um desfecho ali que é um dos melhores. Embora muitos reclamem, né, da parte final, que tem toda uma explicação ali, eu acho que ela é essencial, porque imagina esse filme sendo passado na década de 60, o quanto isso devia abrir um buraco negro na cabeça da população e da sociedade da época, né? Porque tem até um momento que o detetive fala, ah, ele era um travesti, aí alguém começa a explicar ali a compulsão dele, a relação que ele tinha com a mãe e tal. Porque se você parar pra pensar, o livro que adaptou a série Mindhunter, que é quando o termo serial killer foi descoberto na época de 70, 80, era o momento que começou a ter esse estudo que vinculava o psicopata com a mãe. Então na década de 60, eu acredito que não tinha tantos estudos ainda que comprovavam isso. Então era muito essencial que tivesse uma explicação ali, porque, gente, a população nessa época não era tão informada, né, e não tinha tanta noção dessa psicopatia, que foi algo que hoje a gente tem vários exemplos, né? A gente tem grandes serial killers, psicopatas que tem essa relação com a mãe e tudo mais. Naquela época não tinha tanto, né? Provavelmente tinha o Ed Gein, que é o grande serial killer que inspirou o Massacre da Serra Elétrica e o próprio Psicose, mas não tinha tantos outros. Então acho que essa cena é fundamental para dar um complemento ali narrativo e também para tornar o filme mais aceitável na época, mais acessível, né? Porque o grande desafio do Hitchcock foi lançar esse filme. Na época tinha muita gente que não acreditava no projeto. Mas olha, deu certo e que clássico imperdível é Psicose. Bom, eu poderia passar horas dizendo porque eu amo Psicose, mas eu acho que por hoje eu já consegui condensar aqui, numa breve análise, o que eu acho desse filme e trazer essa recomendação aí para quem não viu e para quem viu. Sempre vale a pena rever, né? Eu acho que foi a 5ª vez que eu vi, ou mais, mas sempre vale a pena rever, porque a cada vez que você assiste, você nota mais detalhes. Nossa, gente, sempre que eu falo de terror, alguma coisa acontece aqui, ó. Acho que quando eu tava gravando, caiu aqui, né? Meu Deus. Bom, é isso.
E onde assistir ao filme, você confere aqui na legenda do vídeo e no comentário fixado. Mas não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixa aquele joinha que me ajuda muito e comenta se já viram essa obra e se não viu, por que ainda não viu, comenta aqui também. Bom, é isso, um beijão e a gente se vê em um próximo De Volta para um Clássico. Espero que tenha gostado desse de hoje e até mais.